Olá, sejam bem-vindos. Você empresário, comerciante, o seu espaço está preparado para receber clientes com necessidades especiais? Hoje eu vou conversar com Patrícia Azati. Ela é formada em arquitetura pela PUC Paraná, com pós-graduação em design imobiliário e especialização em acessibilidade. Patrícia, muito obrigado por aceitar compartilhar seus conhecimentos conosco. Eu queria perguntar assim, acessibilidade não é só para deficiências que a gente consegue visualizar, certo? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Exatamente, a acessibilidade hoje, ela pode atender todas as pessoas que têm uma deficiência visível ou não visível. Mas não é somente para as pessoas com deficiência. Os ambientes adaptados, os ambientes acessíveis, eles atendem as mulheres, as gestantes, uma pessoa que está num pós-operatório. Então, todas as pessoas podem usufruir dos ambientes com acessibilidade. Quais são as principais regras ou regulamentações sobre a acessibilidade para o pessoal que está em casa, que tem um comércio, que tem uma loja, ou às vezes até que de uma certa forma atende cliente, ainda que não seja um comércio? Sim. Então, hoje existe um decreto nacional, que é a Lei Brasileira da Inclusão, e existem várias normatizações que fazem com que a gente siga esse decreto. Então, todo o ambiente comercial ou um ambiente coletivo, hall de acesso de condomínios, não só condomínios residenciais, mas não só condomínios corporativos, mas condomínios residenciais também, todas as áreas comuns, é exigido que sejam acessíveis, que tenham acessibilidade e que atendam todos os usuários. Quais seriam essas regras? Porque assim, a gente fala de acessibilidade, a gente pensa muito na questão de rampas, né? Não ter escadas, mas tem também aqueles marcadores de piso para deficiência visual, tem uma questão de cores também para quem tem ali uma visão distorcida. Como que são esses detalhes dessas regras? Tá. Então, quando a gente pensa em desenvolver um projeto de acessibilidade, a gente pensa em todas as deficiências. Então, a normatização, a NBR, ela dita, né, todos os caminhos que a gente deve seguir. E aí a gente precisa adaptar, então, toda a instalação, todo o acesso do ambiente, ele deve ser acessível, deve ter uma dimensão mínima de porta, ele precisa ter a menor inclinação possível. Então, nós não podemos ter degraus, que os degraus são barreiras, né, físicas. Nós precisamos ter uma iluminação coerente, por exemplo, aqui nessa mesa nós precisamos ter uma altura coesa para um cadeirante também poder sentar. Então, são vários itens que a gente deve seguir para adaptar todos os espaços, né, e atender todas as deficiências. Então, o piso tátil é para atender o deficiente visual, a pessoa que tem uma baixa visão. Ele serve para delimitar o espaço, então a gente tem o piso tátil de alerta e direcional. O direcional são aquelas linhas contínuas. Que ele vai em linha reta. Exatamente, o em linha reta mostra o caminho a ser seguido. Quando a gente depara com aquelas bolinhas, é o piso alerta, que mostra que tem um obstáculo ou uma mudança de rota. E aí o piso, neste caso, ele precisa ter também contraste de cor com o piso existente. Então são vários detalhes, né, para a gente poder adaptar o ambiente. Essa é para adaptação para deficiência visual. Existe também a questão da deficiência auditiva, existe também para a pessoa que é cadeirante. Então a norma ela é bem complexa e bem extensa e a gente deve seguir para todas as deficiências. No caso da deficiência auditiva, porque eu acho que é uma deficiência bem mais difícil de a gente identificar, né? A gente que tem o comércio. O que seria uma adaptação para um deficiente auditivo? É mais a questão de comunicação dos funcionários ou tem outros requerimentos?
O ideal é que o ambiente comercial ele receba um treinamento, existem profissionais que dão esse treinamento de como você se comunicar, né? Existem hoje cardápios adaptados, existem, por exemplo, um comando ou um totemzinho para você chamar a pessoa que vai te atender. Ela tem que ter um ruído um pouquinho mais intenso. Então existe a questão de adaptar para esse tipo de necessidade, de criar uma situação um pouco mais confortável, né? Para que você possa atender o cliente. Quando você estava comentando ali da questão dos pisos, uma coisa que em uma das palestras suas que eu fui, me chamou bastante a atenção, porque quando a gente fala, né, voltar um pouquinho para o do piso, né, a marcação do piso, ele tem uma diferença de cores, né? E chama atenção porque em um primeiro momento a gente entende, né, de forma leiga, que aquilo é para deficiente visual. Sim. Mas você tem uma questão de cores porque existe uma deficiência visual que não é total, né? Sim, sim. Conta um pouco como que é esse cuidado que a gente tem que ter, que tem as cores. Eu lembro que acho que tinha amarelo, azul. Sim, sim. Como que funciona essa definição das cores? Então, a colocação do piso tátil é para atender o deficiente visual em suas vários... Pode em vários ter graus. Isso, exatamente. Então, tem pessoas que têm menos dificuldade de enxergar e tem pessoas que são completamente cegas, né? O piso tátil, ele funciona, então, como uma rota tátil, que a gente diz, uma rota acessível, e ele vai mapear a partir do acesso de um empreendimento até alguma situação que ele tenha o auxílio de alguém. Então, por exemplo, num hall, numa recepção de um prédio corporativo, a gente coloca o piso tátil na porta de acesso. E aí ele tem um contraste, ele tem um relevo. Esse relevo serve exatamente para a bengala bater e a pessoa entender onde ela está. E ela vai entender, então, que a bolinha significa um obstáculo, né? E as riscas significam que ela pode seguir. E a cor, ela deve ser contrastante com o revestimento de piso existente, porque existem pessoas que têm uma baixa acuidade, tem pessoas daltônicas que não diferenciam certas cores, então precisa ter esse contraste de cor, o relevo, para que seja completo, para que atenda todos os tipos de deficiências. Todas as necessidades. Quando a gente olha, agora sim, né, trazendo um pouco da questão aqui de barreiras, né? A gente sabe que a gente fala muito de acessibilidade, fala muito mais há pouco tempo, acho que é algo bem recente. Sim. Quais são as principais barreiras arquitetônicas? Porque eu imagino que a gente tem imóveis, tem construções que estão aí já há bastante tempo e já tem, né, algumas questões que às vezes você não consegue adaptar. Quais são as principais barreiras existentes hoje e como contorná-las? As barreiras físicas que a gente mais encontra são os degraus. Eu acho que é a barreira assim, mais presente por conta das construções, do formato das construções, né? O correto, o ideal é que uma edificação esteja acima do nível da calçada para não ter problema de umidade, não ter problema de uma água, da chuva. Então, já existe essa cultura da gente edificar um nível acima. Então, o degrau é uma barreira bem presente. A gente também encontra muita dificuldade no dimensionamento de portas de acesso, porque para uma cadeira de rodas poder passar, ela precisa de 80 centímetros de vão luz, que é o espaço total aberto. A abertura. E não é o tamanho da porta, porque às vezes a gente precisa ter uma porta um pouquinho maior para contemplar esse vão de 80 centímetros. Então, a porta também é algo que a gente vê bastante dificuldade. Altura de bancadas, de mesas, também é algo que a gente encontra com bastante frequência e são itens que são fáceis da gente corrigir, né? Não é algo que vá gerar um custo muito alto ao comércio,
Você ou consegue ao condomínio, adaptar. se consegue adaptar, né, com uma reforma simplificada, então não é algo que vá onerar. E o que eu acho bem bacana de a gente falar é que todo momento que eu estou eliminando essas barreiras, eu estou possibilitando que um cliente novo usufrua da minha estrutura, né? Sem Ou dúvida. frequente o meu comércio. Então, se a gente visualizar de outra forma, né, a acessibilidade, se a gente eliminar essas barreiras, a gente pode incrementar até o número de clientes que a gente possui. Você aumenta as vendas, né? Aumenta as vendas. Essa era uma questão que eu ia colocar, né? Quais são os benefícios de você ter uma empresa, né, um comércio acessível? É você permitir mais clientes entrarem. Você comentou da abertura da porta para o cadeirante, mas tem também a questão da circulação, né? Sim, e aí você tem um cálculo que a cadeira gira, né? Sim, sim. Esse cálculo, como que funciona? O que a gente sempre leva em consideração ao projetar? A gente pensa no módulo de referência que é proporcional ao tamanho de uma cadeira de rodas no seu comprimento e largura. Então, sempre eu tenho que imaginar que esse módulo vai precisar circular pelos espaços. Ele vai se mover. Se mover e também fazer rotações, né? Porque ele não pode entrar e sair de marcha ré. Em algum momento precisa rotacionar, né? Para sentar ou para ficar próximo de uma mesa. Então, a gente leva em consideração sempre essa referência, esse módulo de referência que existe na NBR. E é interessante, né? Porque a gente comenta muito, quando a gente fala de acessibilidade, de degraus, a gente aqui, né, até comentando da parte de circulação, a gente pensa muito em cadeirantes, né? Mas você tem, às vezes, pessoas de idade que ainda que tenham, né, mobilidade, que consigam descer e subir degraus, você pode ter um acidente, né, de a pessoa escorregar e cair. Tem a questão das mães com carrinhos de bebê também, que você gera uma dificuldade quando tem o degrau, né? Sim. As próprias crianças brincando em degraus, também você pode ter um acidente. Então, você adequar esse processo também é importante, não só pensando no cadeirante, mas pensando que várias pessoas podem vir, né, a se beneficiar de um projeto mais acessível. Sim, porque como a gente comentou no início, o projeto de acessibilidade não é para atender somente os deficientes. E a gente percebe isso no momento que a gente tem um filho e realmente tem que sair com o carrinho de bebê. Exato. Pelas calçadas da cidade. A gente percebe o quanto trepida, né? O quanto a gente chega com essa musculatura toda tensa em casa, depois de ir ao banco, depois de fazer qualquer tipo de serviço fora de casa, isso né? Mesmo. A gente pensa muito no cadeirante, mas eu acho que existe uma série de pessoas que se beneficiam. Vamos pedir um cafezinho? Vamos sim. É o Canelinha? Eu acho que a Patrícia é Canelinha também. Canelinha. Acompanhamento? É o Pitch Wave. Isso. Obrigada. Obrigada. Um tema que eu queria entrar também, Patrícia, assim, né, que a gente fala muito, é a questão dos banheiros, Sim. né? E aí, novamente, né, a gente sabe que tem a regra, tem lá, né, a regulamentação dos banheiros, mas eu queria que você, assim, trouxesse um pouco e até desmistificando, né? Porque quando você tem um banheiro no comércio, no seu estabelecimento, que ele é usado por todos os clientes, então você vai ter clientes que têm necessidade especial e clientes que não têm necessidade especial. Sim. E aí existe aquela discussão, né, do vaso, se tem que ser aquele vaso alto, se tem que ter aquele vaso com aquela abertura, se a pia tem que ser aquela que tem que ter, né, e às vezes a gente até fala, né, você pode ter um banheiro que atende às necessidades, mas deixando também com um visual, com uma identidade sim. mais agradável, mais bonita. Conta um pouco, porque assim, isso é uma discussão que às vezes a gente sabe que tem, mas que quando você olha na norma, você pode sim fazer um banheiro acessível, saindo daquele, né, branco todo que parece né, de hospital, Sim, ou que te remete a algo que não é, às vezes não é agradável para os clientes e para a própria pessoa que precisa, que tem ali a necessidade especial. Exatamente. Então, a regra para a gente utilizar o sanitário acessível, desenvolver o projeto, se existe um estabelecimento comercial com um sanitário somente,
ele deve ser acessível. Se a gente tem a possibilidade de fazer um sanitário feminino, um sanitário masculino e um acessível, é um bônus. Mas raramente a gente encontra essa possibilidade por questão de espaço, né? E aí o sanitário acessível, ele precisa então ter a porta, né? Com abertura para fora, porque senão o cadeirante ele não consegue adentrar o espaço se a abertura for para dentro. Ele precisa ter a cuba com uma altura compatível. Ele precisa ter um alarme. A cuba da pia para poder entrar com a cadeira e ele poder fazer ali lavar as mãos. Isso, Essa a bancada, né? A bancada com a pia precisa ter uma altura, porque a pessoa precisa entrar com a cadeira de rodas para conseguir acessar a torneira. A torneira também, ela tem uma alavanca. O vaso sanitário é um mito que aquele vaso sanitário com a abertura frontal é destinado à acessibilidade, ao PCD. Ele é um vaso sanitário somente utilizado em ambientes hospitalares. Então, é por isso que eu pedi para você reforçar. Né? Porque o que acontece na maioria das vezes, principalmente quando você tem o banheiro que é para vários clientes, sim, aquele vaso com aquela abertura, ele não é assim, ele se torna ruim para as pessoas que não têm a necessidade de usar, né? Com certeza. E esse é um mito, eu queria que você destacasse bem isso, porque é uma coisa que todo mundo comenta. Foi algo que foi incutido na população, que aquele vaso sanitário é o correto para acessibilidade, mas não. Ele é um vaso específico para ambientes hospitalares, para um pós-cirúrgico, para pessoas que realmente precisam de um auxílio para higienização, né, ou para utilização do vaso sanitário. Hoje existem, em todos os fabricantes de louças e metais, existe uma linha, que é a linha Axias, que é destinada à acessibilidade. Então existem os vasos na altura correta, com o acionamento, com a válvula de descarga acionada da forma correta. Existe a torneira também com a alavanca corretamente projetada. Então já existe no mercado uma linha de equipamentos, né, que atendem à acessibilidade. Vai de nós profissionais optarmos por uma marca ou outra. E aí você pode escolher itens que se adequem melhor ao teu ambiente. Porque você acaba tendo dentro dessas linhas também a variação de cores que o mercado possui. Você pode trabalhar o revestimento de piso, você pode trabalhar um papel de parede. Então a linguagem que você pode deixar o banheiro bonito. Pode deixar com uma estética bacana que atenda a todos, né? E que não gere tanto preconceito, porque a gente sabe que a pessoa que não tem deficiência não gosta de utilizar um sanitário adaptado. Então isso é bacana da gente trabalhar, né, a linguagem do ambiente para ele ficar com um aspecto de um sanitário para que todos semelhante a possam todos. usar, né? Exatamente. Falando um pouco de tecnologia, assim, né, não sei quais são as tecnologias ou os itens, né, e as novidades mais recentes que ajudam na hora de fazer uma reforma ou na hora de adequar o espaço para atender a clientes que têm necessidade especial. Olha, o que eu vejo assim com mais desenvolvimento hoje é na parte das plataformas elevatórias, e algo bem bacana que eu já utilizei também na hotelaria é uma cadeira de transferência que a pessoa totalmente autônoma. Então ela tem um controle remoto, a pessoa senta nessa cadeira, coloca um cintinho de segurança e ela entra na piscina apertando o controle, sem precisar do suporte, do apoio de nenhuma outra pessoa. Porque isso é o bacana da acessibilidade, a gente dar autonomia. Para que a pessoa possa fazer na hora que ela quer. Que ela não precise depender. Quanto mais autonomia ela tiver, mais ela vai estar utilizando o espaço, né? E vai se sentir confortável, vai se sentir participando desse meio. Então, acho que isso é bem importante em todas as tecnologias que existem, né? E que buscam esse tipo de situação, de facilitar a vida. E hoje a gente tem uma gama de produtos, está crescendo, né? A procura, a gente possui consumidores até
no começo da palestra que eu faço, eu falo que existe um número muito grande de consumidores hoje que são PCDs, que são pessoas com deficiência. E essas pessoas, elas se vestem, elas frequentam restaurantes, elas consomem, elas estão em idade produtiva, elas recebem salário, né? Então elas gastam o seu salário e é algo que as pessoas, os comerciantes, as pessoas os empresários precisam se atentar, porque você tem que proporcionar a todos o direito de usufruir do seu espaço, né? Sem dúvida, né? Eles são clientes, como você comentou, né? Eles geram renda, eles movimentam a economia. E cada vez mais a gente fala, né, da inclusão, de você realmente trazer as pessoas, né, ter a empatia e fazer com que todos se sintam bem no seu negócio, né? Então acho que aqui vale a pena, e principalmente a gente usar a tecnologia. Achei interessante você ter comentado dessa questão da cadeira. Acho que em um dos hotéis que eu tive a possibilidade de ver, eu achei bem interessante. A plataforma que você comentou é como se fosse um elevador que endereça a questão dos degraus, é isso? Isso. Você consegue colocar na lateral de onde tem degrau para que a pessoa ela entra, aperta o botão e sobe. Isso. E isso é usado mesmo em áreas externas. Eu tenho degraus aqui na construção e aí eu consigo instalar para que as pessoas subam. É mais ou menos isso. Porque assim, quando a gente possui um degrau com certa altura, você deve proporcionar outra forma de acesso também. Então, além da escada estar adaptada para a pessoa com baixa estatura, que precisa ter duas alturas diferentes de corrimão, a escada precisa ter uma guia de balizamento nas laterais, precisa estar identificada o braille, né, nesse corrimão. Nós precisamos dar a essa pessoa outra possibilidade de acesso, porque uma escada não pode ser utilizada por um cadeirante. Então, nós precisamos dar 2 acessos a esse segundo pavimento, a esse segundo nível. E aí, as plataformas elevatórias servem exatamente para suprir essa necessidade, para compensar para ao mesmo tempo ganhar esse vão, né, vencer esse vão e chegar a esse segundo pavimento, tanto num local externo quanto num local interno. Então, se a gente tem degraus externos, a gente consegue instalar a plataforma, e se a gente possui internamente, por exemplo, uma piscina com um deck mais alto, você precisa, então, além da escada, proporcionar essa plataforma, e aí é uma plataforma para a área interna, para uma área de piscina, que tem que prever também elementos que não oxidem, né, Sim. por conta da água. E o projeto para instalação dessas plataformas, ele é complexo, é mais simples, é algo que o empresário pode pensar em fazer de uma forma menos complicada? Sim, como que funciona esse? Então, como existem várias empresas hoje que estão desenvolvendo, né, equipamentos para acessibilidade, então uma plataforma hoje não é um custo muito alto, se consegue colocar num espaço sem muita interferência também, sem muita obra. A gente consegue fazer um desnível no piso para a plataforma ficar nivelada ou não, pode-se fazer uma rampinha de acesso a ela, e vai ter um cálculo para verificar qual a altura que ela deve vencer, corrimão ao redor, o acionamento, mas não é um custo assim tão exagerado que o empresário não possa absorver. Eu diria que é um investimento, né? Mais do que custo, é um investimento, porque você consegue atender melhor o seu cliente, fidelizar o cliente, trazer novos clientes, né? E com isso você consegue faturar mais, né? Sim, acho que então é um pouco disso também, de a gente entender a importância de a gente estar preparado, a gente enquanto empresário, enquanto comerciante, né? A gente quer que o cliente entre no nosso negócio e se sinta confortável. Comenta pra gente um pouquinho assim, um projeto de acessibilidade bem sucedido que o teu escritório tenha participado, quais foram os desafios e como vocês contornaram? Então, o projeto assim mais desafiador do nosso escritório iniciou em
2020, concluímos esse ano, porque houve a pandemia, né? Foi a acessibilidade de um hotel inteiro. Então, nós trabalhamos em etapas, por setores. Primeiro adaptamos a área comum, o hall de acesso, instalando o piso tátil. Depois partimos para a parte do rooftop, onde tínhamos a piscina, com essas situações, né, que eu citei, inclusive. E depois fomos para a parte dos quartos. Em hotelaria, existe um decreto bem específico que prevê a quantidade de quartos a serem adaptados de acordo com a idade do hotel, de acordo com a época que ele foi construído. Então, nesse hotel, nós precisamos adaptar 18 quartos. E 9 sendo com acessibilidade total, que é um decreto. E existe o decreto para acessibilidade que a gente chama de parcial, que é para as pessoas que têm o auxílio de outras pessoas, sim, né? E então nesse quarto a gente precisa adaptar um pouco menos. Então foi bem desafiador. Que interessante, né? E hotel que a gente imagina, né, que já tem ali todo o preparo. Patrícia, eu vou agradecer a sua participação aqui no programa. A gente está chegando ao fim, né? Eu quero dizer aqui para as pessoas de casa, acessibilidade é mais do que lei, é mais do que cumprir regra, é empatia, é a gente permitir a todos terem acesso aos nossos serviços e aos nossos produtos. Pessoal, eu agradeço, né, a participação da Patrícia, agradeço a audiência de vocês, mando um beijo a todos, né, que o programa vai ao ar na Rede TV Paraná, mas também está disponível no Instagram, no YouTube, tanto da Rede TV quanto da Zeila Atual do Oficial. Agradeço, espero vocês na próxima semana. Um beijo, tchau!